crianças! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Espero que vocês estejam muito bem, que estejam se cuidando e que gostem muito dessa aula de hoje, porque ela foi preparada com muito carinho para todos vocês. O nosso tema de hoje é o campo e a cidade. Vocês conhecem alguém que mora no campo? Ou talvez você mesmo more no campo? Ou tem um tio, uma avó, um amigo que mora no campo e vive de uma forma diferente de quem vive na cidade? Hoje nós vamos aprender que o modo de vida e a linguagem das pessoas é diferente dependendo do lugar que ela vive, da comunidade a que ela pertence, mas que na escrita é um pouco diferente, pois existem algumas regrinhas que nós precisamos seguir. Teremos também uma atividade bem legal de matemática, onde nós trabalharemos o sistema monetário brasileiro, teremos dicas para descobrir números desconhecidos. Muita coisa, hein? Todos preparados? Então vem comigo! E para nós começarmos esse nosso assunto, eu quero recordar algumas coisas que nós já aprendemos. Bom, nós aprendemos que lá no início, os primeiros humanos viviam em pequenos grupos nômades, que eles eram caçadores e coletores dos recursos que haviam na natureza, não é mesmo? E eles também se agasalhavam com peles de animais naquela época. Aí, depois, os seres humanos desenvolveram a agricultura, a criação de animais e não precisavam mais ficar de um lugar para o outro. Eles se estabeleciam próximo a uma fonte de água, criavam animais e plantavam. A partir desse momento, começaram a surgir as grandes civilizações. Nós aprendemos também que quando os portugueses chegaram no nosso país e adentraram para o interior, as primeiras cidades, as primeiras comunidades surgiram de comunidades rurais. Então se estabelecia naquele lugar pequenas fazendas, pequenos grupos, aquele lugar ia recebendo pessoas, aquela comunidade pequena ia crescendo, se tornando uma cidade grande, como aconteceu com a nossa cidade, não é verdade? Conforme as indústrias iam chegando, as pessoas iam abandonando o campo, indo para a cidade para poder trabalhar, né? Vocês se lembram que a gente chama esse período de êxodo rural? Isso mesmo. Bom, atualmente os municípios são organizados em zona rural e zona urbana. E ao longo dessas duas aulas, nós vamos falar um pouco sobre as particularidades de cada uma delas, sobre os hábitos, a importância de cada uma para o desenvolvimento do nosso município. Bom, pessoal, e agora, para poder ajudar a gente a desenvolver um pouco melhor esse tema e para apresentar também dois meninos que moram, um na cidade e outro no campo, eu convido a professora Renata. Oi, Mauriele. Oi. Oi, pessoal do quarto ano. Prazer estar aqui novamente. Seja muito bem-vinda, professora. Pessoal, eu vou deixar vocês com a professora Renata e vou aguardar ali no cantinho. Logo, logo eu retorno, tudo bem? Então, como a Mauriele disse, nós leremos um texto com duas crianças, um que vive na cidade e outro que vive no campo. Esse texto é um gênero que vocês conhecem bem, história em quadrinho. Lembra? Aqueles textos que as cenas vêm em quadrinho e que a ilustração é bem casadinha com o texto escrito, porque um complementa o outro. Vamos aqui ler comigo? Diferentes formas de viver. Pedro, vamos comigo conhecer a cidade? Não, eu gosto é do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá tem alguma coisa bonita? Claro! Vou lhe mostrar um shopping center que é maravilhoso. Duvido que tenha coisa mais bonita que a cascata de água limpinha. Isso porque você nunca viu os parques, as praças, os cinemas, os teatros, as lojas. Grande coisa! Você é que nunca passou uma tarde pescando no Ribeirão. Lá eu nado e pesco.
Podemos brincar no computador, jogar videogame e andar de skate. Não sei não. Aqui eu posso tomar banho no rio, andar a cavalo, tratar das galinhas, tirar leite de vaca, viver livremente. Pedro, você só vai ver tudo isso se for comigo para a cidade. Vou ficar por aqui mesmo. Não troco minha vida no campo por nada que você me disse. Olha, esses dois meninos, o Pedro e o amigo dele, conversaram e apresentaram muitas possibilidades de diversão e de lazer. Você já fez alguma dessas opções de diversão? O seu estilo de vida, o seu estilo de se divertir, está mais relacionado às pessoas que vivem no campo ou com as pessoas que vivem na cidade? Você já nadou em um rio? Você já teve a oportunidade de ir ao teatro? É muito interessante essas diferentes possibilidades. E notem que Pedro gostava muito do estilo de vida do lugar onde ele vivia, na cidade. Ao passo que o amigo dele não abria mão do estilo de vida da fazenda. Não é? Gente, é interessante que tem jeitos diferentes de se viver. E como a Mauriele disse no começo da aula, também o nosso jeito de falar está muito relacionado ao lugar onde a gente vive e à comunidade que a gente pertence. Um grupo de pessoas de uma comunidade cria uma variação da língua. Isso é normal. Não deixamos de falar a língua portuguesa, a nossa língua, mas criamos um jeito diferente, variação, variar, mudar, mudanças. Então, essas mudanças na língua é perfeitamente normal e ocorre com a língua de qualquer país, tá? No campo e na cidade, também a gente percebe algumas variações. Por exemplo, a gente pode ver comum entre a meninada da cidade chegar e falar gírias. Então, gente, falando de variação e de grupos diferentes de pessoas, de comunidades diferentes, formas diferentes de vida, a gente tem formas diferentes de linguagem também, pode acontecer. Como eu estava dizendo, na cidade, às vezes é comum o estilo de falar com gírias. Por exemplo, quem vive na cidade pode ver um coleguinha falar assim, e aí, mano, tudo beleza? Nas comunidades rural, talvez a gente encontre colegas, crianças que falam assim, nu, não é? Então, cada linguagem tem um jeito peculiar de falar daquele lugar. Bom, falamos de lugares diferentes, estilos diferentes de vida, mas será que no campo e na cidade, hoje, atualmente, tem tantas diferenças assim? Podemos perceber que muitas comunidades que estão no campo, hoje já têm comodidades que são comuns na cidade. Por exemplo, rede elétrica, televisão, telefone e até internet, não é? Então, tem coisas diferentes e tem coisas que já estão parecidas, né? E ao longo dessas duas aulas, Mauriele e eu, nós vamos conversar sobre isso, as diferenças e a interdependência entre campo e cidade. Então, vamos comigo ver outra história em quadrinho desse personagem aqui, conhecido, que tem um jeito de falar bem estereotipado de algumas pessoas que vivem na zona rural, tá? Vamos ler e vamos, junto com esse texto, fazer um estudo da nossa língua portuguesa. Dois amigos conversando. Aff, Chico, não sei como você consegue sobreviver aqui nesse fim de mundo. Fim de mundo pro quê? Você não aprendeu na escola que a terra é redonda que nem as goiaba bitelona? Assim sendo, não existe começo, meio e fim. É só jeito de dizer. Você entende tudo ao pé da letra? E letra tem pé? Você não aprendeu na escola que... Tá, você entendeu. O que eu quero dizer é que aqui na Vila Bobrinha não tem nada. Bom, esse texto lembra aquela outra conversa do texto anterior, não é? Mas o foco aqui agora é a gente prestar atenção no modo de dizer dos dois personagens. O personagem Chico é um estereótipo de algumas pessoas que vivem na zona rural. Não são todas, é um personagem que
estereotipa esse tipo de linguagem. Bom, mas o jeito dele falar é um jeito peculiar, né, muito próximo da oralidade. O jeito que está escrito é muito próximo da oralidade, da forma como a gente fala. Olha como está escrito aqui, ó. Você, escola, não é? Às vezes até nós, quando nós vamos falar de maneira rápida e que a gente não está tão preocupado com o modo de dizer, às vezes a gente está conversando com alguém conhecido, numa situação informal, às vezes a gente pronuncia você em vez de você. É normal também, às vezes, a gente trocar algumas vogais. Por exemplo, escola, a gente fala escola. Tomate em vez de tomate, não é? Isso é normal, é um processo normal da língua. E aqui, como na zona rural, muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com a forma como fala, então eles falam muito assim, trocando as vogais, às vezes juntando as palavras, não é? Isso não quer dizer que é errado, é uma variação, é um jeito diferente de falar, tá bom? Bom, falando nisso, nós fizemos uma comparação entre um jeito diferente de falar da cidade e da zona rural. Nosso país, vocês sabem, é um país enorme, com várias regiões, com vários estilos diferentes de falar. Eu quero que vocês ouçam um áudio bem rapidinho, quero ver se vocês entendem tudinho que eles estão dizendo. Nesse áudio nós vamos perceber variações de jeitos de falar de Minas Gerais, da cidade, de região do Sul, do Nordeste, tá? Ouça aí. Cá de que cedeu o trem lá pra ele? Todo mundo sabe que ele é mó Zé dentro d'água. Mano do céu, passei mó friaca ontem, fiquei zoadaço. Tem as moral de ir na padoca comprar um lanche pra mim? Rafael, quando come água, fica todo cheio de gracinha pra cima de mim. Eu fico retada. Nunca dei essa ousadia pra ele. Caraca, meu irmão, tô bolado com essa parada. Esse vacilão aí tá de caô comigo. Não é possível. Até queria ir no sol lagartear, mas bah, tá um frio de ranguear Cusco. Só se levarmos o chimarrão e a japona. Mano, tu viste a facada que tá esse sapato? É muita bufufa pra tanta caboquice, só sendo muito buiado mesmo. Perceberam quanta variação no jeito de falar de pessoas de diferentes lugares do nosso país? Todos falaram língua portuguesa, mas de um jeito diferente. Eu confesso, da primeira vez que eu ouvi, eu não entendi tudinho. Além do jeito de falar, nós temos algumas palavras diferentes, até dar nome à mesma coisa com jeitos diferentes. Olha, reconhece esse alimento aqui? Que delícia, não é? Tem regiões que chamam essa sobremesa aqui de sacolé, laranjinha, geladinho, chup-chup, gelinho. Sabia que tem muitos desses nomes para esse mesmo alimento? Como vocês chamam esse alimento aqui? Eu conheço por laranjinha. E assim vai, nós temos outros exemplos. Por exemplo, a mandioca tem lugar que é chamada por aipim, em outro lugar é conhecido como macaxeira. Isso faz parte de quando a gente estuda a língua sobre variação. Crianças, a gente pode voltar a estudar, porque falar de língua, de variação da língua, dá para a gente falar de muitas coisas. Agora, o que não pode, de jeito nenhum, é ter preconceito. Não é porque uma pessoa fala diferente de você, é que ela fala errado. Não, ela fala de uma maneira diferente. Então, nós temos que ter cuidado com o preconceito linguístico.
Achar que o jeito que o outro fala diferente é errado ou é menos certo do que o jeito que a gente fala, tá? Temos que ter cuidado também com estereótipo. Vocês sabem o que é estereótipo? A palavra é estereótipo. Já ouviram falar dessa palavra? Vou explicar com o exemplo daquele personagem que nós usamos, o Chico. Ele é um estereótipo, um exagero, uma caracterização exagerada de um personagem que vive na zona rural. Nem todas as pessoas que vivem da zona rural se vestem e falam como Chico. Nós podemos ter algumas pessoas ainda, mas não é uma característica comum. E estereotipar a pessoa pelo modo como ela fala não é legal. É preconceito linguístico, tá bom? Preconceito linguístico de jeito nenhum. O jeito de falar faz parte da identidade de um povo. Nós mineiros temos um jeito de falar muito peculiar. A gente tem o costume de juntar as palavras, não é? Quem nunca viu alguém falar, ou às vezes você mesmo disse, 1 quilo de carne em vez de 1 quilo de carne. Eu vou comprar tomate, que é massa de tomate, não é? Isso, do jeito de falar, é tranquilo, faz parte do que a gente chama de mineirês. Só que a gente tem que ter cuidado com a situação. Quando nós estamos falando numa situação informal, com quem a gente conhece, tranquilo a gente falar aqui de carne, massa, tomate, ou pode acontecer. Agora, às vezes, até falar numa situação mais formal, com pessoas que a gente tem pouca amizade, ou numa situação de trabalho, ou quando você vai apresentar trabalho na escola, aí a gente tem que ter um cuidado maior ao pronunciar as palavras, ao formar o plural nas frases, tá bom? Tem a ver com adequação. É igual roupa. Você não vai a um casamento vestido como se fosse ao clube. Você não vai ao clube como se fosse vestido a um casamento, não é mesmo? Com a linguagem é assim, você adequa a sua linguagem, mais formal ou menos formal, de acordo com a situação. Bom, outra questão que é preciso chamar a atenção. A fala é um pouco diferente da escrita. Eu falei com vocês que às vezes na fala a gente diz escola, tomate, não é? Mas na escrita é diferente. Por quê? Existe essa palavra aqui, ó, ortografia. Já ouviu falar? Ortografia, ó, orto, correta, grafia, escrita. Então, a ortografia que a gente estuda na escola, a gente vê como é a forma correta de escrever uma palavra. Por que isso? Gente, vamos pensar. Se todo mundo escrevesse do jeito que fala, ficaria muito difícil a comunicação por escrito. Um escreve escola, Olha, a gente fala leite, não é? Aqui em Minas tem lugar que fala leite, tia, dia. Se todo mundo fosse escrever conforme a sua variação, ia ficar muito difícil o texto escrito para a gente entender. É por isso que tem um combinado, um padrão da língua padrão na forma escrita, para que a gente aprenda a escrever bem, de acordo com esse padrão, para podermos conversar por escrito em diferentes situações, ok? Já que nós estamos falando de ortografia, a gente estuda na escola muitas regrinhas. Só que tem palavras que não têm regras, não tem. Professora, como que faz se eu não tenho regra para aprender? Bom, não tem regra, então o que a gente precisa fazer? Memorizar. Olha aí uma dica de escrita. Momento da ortografia. O que nós podemos fazer? Uma sugestão. Lista de palavras. Por exemplo, com H inicial. O H inicial não tem som. Então, como eu vou saber se hoje eu coloco H ou se eu não coloco H, né? Não tem regra. Eu preciso memorizar. Uma sugestão é fazer listas de palavras. Essas mais comuns, de tanto ler livros, de tanto usar e escrever, a gente vai memorizando, a gente vai fazendo a memória visual, aí a gente escreve automaticamente. Quando a gente vê hora
Ou quando a gente vê hospital escrito sem H, a gente, opa, tá esquisito isso, porque a gente já memorizou que hospital é escrito com H. Então, faça uma lista no final do seu caderninho, aprendeu palavra nova com H inicial? Anote nessa lista. É uma dica para aprender ortografia, para memorizar. Outra dica, jogando, divertindo. Olha aqui uma sugestão de jogo. Nós vamos pegar essa lista de palavras com H inicial, notem, nome de pessoas com letra maiúscula, ok? Nós vamos escolher algumas palavras e montar uma cartela para fazer um bingo de palavras com H inicial. Simples, você mesmo pode fazer uma cartela, assim, ó, tranquila, com H. Você vai escolher 10, 8 palavras, conforme o tamanho da sua cartela, dessa lista aqui. Dou uma dica, põe as palavras que você ainda não aprendeu, palavras novas com H para você memorizar, tá? Escreve a lápis, porque aí dá para você usar a cartela muitas vezes. Daquela lista de palavras, você escreve todas. Ó, bem fechadinho. Aí joga com alguém de casa, pede para sortear. Homem. Se você tem homem na sua cartela, se você escolheu homem na sua cartela, você vai e marca. Se não, espera sortear outra, tá? E assim você vai jogando e de uma maneira divertida, você vai memorizando essas palavras que não tem regra e a gente precisa aprender, certo? Fica mais fácil assim. Olha, se a palavra é derivada, ou seja, é originada de outra palavra que já tem H, a regra é que segue com H. Por exemplo, veja aqui no quadro, homem com H. Então, humano, humanidade, olha, essas palavras derivadas do homem, de homem, são com H também. Honesto, honestidade. Hospital, hospitalizado. Herói, heroína, heróico. Se é com H o herói, continua com H sim. E aí, com essas palavras derivadas, a gente tem mais palavras que a gente memoriza com H inicial, certo? Pessoal, falamos da diferença dos jeitos de falar, do campo e da cidade. Também nós temos diferenças do jeito de observar o lugar onde eles vivem. Aqui tem uma história, Chove Chuva, escrito por Magali Queiroz e ilustrações de Gabi Moraes. Chove chuva, aprendendo com a natureza, sabedoria popular. Vamos ver como essa personagem percebe que a chuva está próxima. Flora mora na fazenda e aprendeu a observar a natureza e a olhar para o céu e para os animais, lá no campo. Foi assim que Flora ficou sabida para aprender os segredos do tempo e da chuva. Passa ligeiro vento, escurece o tempo. Lá vem chuva, chuvarada, chuvisco. A natureza toda se movimenta, agita planta, bicho e gente. A chuva manda recado. A qualquer momento vai chover. Quando um sinal assim aparecer, um arco-íris colorir o céu de manhãzinha, a neblina esconder as montanhas lá da serra, a noite estiver sem estrelas, a lua aparecer rodeada por um círculo, as nuvens brincarem de correr, o trovão der um grito de longe, o sapo, a perereca e a rã saltarem para todo canto, os animais no pasto se juntarem embaixo das árvores, as cigarras cantarem bem alta a sinfonia do si, 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 si. A galinha espreguiçar abrindo as asas, as formigas colocarem os ovos para fora do formigueiro, as formigas com as asas e os besouros trombarem para todo lado, passarinho empoleirar nas árvores para dormir antes do sol se pôr de tardezinha.
nuvens escuras se juntarem no céu. E então a chuva chega de mansinho. Plim! Olha essa palavrinha, plim! Uma onomatopeia, são as palavras que representam sons. Então a chuva chega de mansinho, plim! Cai um pinguinho, chove fininho, molha a terra e acorda as sementes. Vai ficando valente, ploc, ploc, e cai de repente, chuá! Olha, onomatopeia de chuva forte, chuá! E assim, com esse livro simples, a gente vê como é a sabedoria popular, tão importante, principalmente no campo. Na cidade, os cientistas usam, dentro da ciência que a gente chama de meteorologia, muitos instrumentos como o termômetro, o higrômetro, para descobrir a previsão do tempo, por exemplo. Desafio você a fazer uma pesquisa. Como será a previsão do tempo da próxima semana? Bom, pessoal, agora eu vou ficar ali no cantinho, vou chamar a Mauriele de volta porque ela vai continuar abordando o tema da aula, tá? Campo e cidade. Até breve! Quanta coisa legal, hein? A gente conseguiu aprender com a professora Renata, mas vamos continuar porque eu tenho desafios para nós agora. Eu vou apresentar para vocês o Sr. José. O Sr. José ele é um pequeno produtor aqui da cidade de Uberlândia e comercializa os produtos dele no Ceasa. Vocês conhecem o Ceasa? A central de abastecimento aqui da cidade de Uberlândia? A Ceasa, ela fica próxima ao bairro Novo Mundo. Vocês já conhecem? Já visitaram? O Sr. José vende a caixinha com 4 bandejas de morango a R$16. E a dona Silvia compra os morangos do Sr. José para revender no sacolão dela, olhem só. Ela revende a bandeja a R$6,90. Bom, o Sr. José vende a caixa com 4 bandejas a R$16. A Silvia vende cada bandeja por R$6,90. Qual será a diferença de valor por bandeja? Vamos descobrir comigo? Bom, a primeira coisa que nós precisamos descobrir é quanto sai cada bandeja vendida pelo Sr. José. Bom, as 4 saem por R$16. Para descobrir o valor de cada um, eu preciso fazer o que mesmo? Dividir 16 por quantas bandejas? Por 4. Eu preciso dividir 16 por 4. Vamos lá, nós já estamos aprendendo a fazer a divisão, não é verdade? Vocês já estão praticando em casa, então já está mais fácil, não é mesmo? Bom, nós sabemos que a divisão nós começamos pelo último algarismo à esquerda. O último é o algarismo 1, que está na ordem das dezenas. 1. Eu posso dividir 1 para 4? Não, não posso. Então, a dezena, eu vou colocar um 0 para informar que não deu para dividir ela sozinha e vou unir a dezena com a unidade. Agora, eu tenho 16. Bom, a gente pode pensar, dividindo 16 por 4, quanto dá para cada um? Ou eu posso pensar que número eu vou multiplicar por 4 e o resultado da multiplicação chega perto do 16. Tabuada do 4, hein, galera? Vamos lá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou usar o 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Coloco o resultado da minha multiplicação e faço a subtração. Lembram-se? Divisão, eu uso multiplicação e subtração. Terminei minha divisão. Então, cada bandeja do Sr. José sai por R$4. Agora que eu sei o custo da bandeja dele, eu consigo saber a diferença de preço da bandeja da dona Silvia para a bandeja dele. Para descobrir a diferença, qual é a operação que a gente usa mesmo? Subtração. Então, vamos lá. O maior valor fica em cima, no minuendo, R$6,90. E o menor valor fica embaixo, no subtraendo. Vamos lá?
Lembrando que sempre que a gente for fazer operação com número racional decimal, a gente tem que lembrar de posicionar a vírgula embaixo de vírgula, tudo bem? Para ficar certinho. Unidade, décimo, centésimo, combinado? Vamos lá. 0 menos 0, 0. 9 menos 0, 9. Vírgula embaixo de vírgula, no resultado também. 6 menos 4, 2. Então, a diferença de preços é de R$ 2,90. Então, é isso, pessoal. Os números que nós usamos para representar o sistema monetário brasileiro são números racionais, assim como as frações. Quer dizer que, para eu obter R$1, eu tenho 100 partes de 1 centavo. Aí eu tenho R$1 inteiro. Muito bem? Então é isso. Por hoje é só. Professora Renata, vem cá pra gente dar um tchau pros meninos. Quanta coisa, hein? Isso mesmo, hoje o nosso dia foi cheio de muito aprendizado. E usem todas as dicas, hein, pessoal? Isso mesmo, até a próxima. Se cuidem aí, tá? Tchau!